Boa tarde, gente. Meu nome é João Pedro. A maioria daqui de vocês já me conhece, mas eu sou um graduando em Biologia no 9º semestre, graças a Deus, é meu último, no bacharel. E hoje a gente vai falar de cuidados com a criação e mordomia. Eu não lembro o tema que vocês deram, mas... Ecologia e mordomia com a criação, da criação. Mas eu vou basicamente falar sobre cuidados com a criação, porque abarca basicamente tudo. E é isso. Pode passar para o próximo. Ok, esse primeiro momento a gente vai conversar, então eu vou dizer tudo que o João falou. A gente vai conversar agora, mas nesse momento. E inicialmente eu vou falar que é diferente o termo que a gente tem para biologia de ecologia, do que a gente normalmente usa. Para biologia e para boa parte da parte ambiental, ecologia é o estudo das relações ecológicas. Então, a gente vai olhar... quem é que lembra de cadeia trófica, teia alimentar, toda essa parte? É basicamente isso, assim, só que muito maior e muito mais complexo, porque a gente vai ver como as plantas se relacionam com os animais, como os animais se relacionam entre eles, como a gente se relaciona com tudo isso. Mas geralmente quando a gente fala no cotidiano, a gente está falando de uma visão mais de conservação do que de ecologia propriamente dita. Então, é só essa distinção que eu queria fazer antes, mas no geral a gente vai falar muito de cuidados com a criação. E agora a gente vai conversar um pouquinho. Como que a gente, você indivíduo, tem lidado com o meio que te cerca? O meio que te cerca. Como que vocês têm lidado com ele? Vocês têm usado os recursos de uma forma como se não houvesse amanhã? Vocês têm, sei lá, gastado muita água lavando a mão, tomando banho com o chuveiro aberto? Nossa, o João perdeu o ponto, tá? Gente, meu banho é primeira hora no líquido. O João, e são três ao dia. Água abertona. Água aberta. Água Sabão, tá ali... Exatamente. Se tem alguém que odeia a criação do Simão, foi o João. Calma que a gente também pode achar muita coisa que a gente ama, mas muita coisa que a gente faz pra destruir ela também. Mais alguém, gente? Como você tem se relacionado, assim? Eu não jogo lixo no chão. Boa, isso é um início. É isso, isso é bom. Isso é bom. O que mais? Fecha a torneira quando eu tô escovando os dentes. Boa. Isso é bom. Ok, e como que você enxerga qual é o seu papel em relação ao meio ambiente? É uma coisa que você só usa? É uma coisa que tá ali só para ser observado? Como? Pergunta. Economizar energia ajuda? Com certeza. Tá bom, toda hora que tem luz vai em casa eu saio apagando. É isso. Só ele fala, pra que essa luz acesa? Aí vai lá e vê. Basicamente. E qual que é o seu papel? O papel de vocês, assim, próprio? E usar o que é necessário, nem de mais nem de menos. Porque usar o que atende às nossas necessidades, mas de forma consciente. Seria, acho que usando o suficiente. Seria também se conscientizar de como está a situação do meio ambiente que a gente vive. Eu ando de ônibus. Transporte coletivo é importante. E como é o nosso papel como ser humano na redenção da criação? Agora a gente está indo mais para a parte de crente, assim, como que a gente entende a redenção da criação e o nosso papel nela. Nossa. Se vocês não tiverem resposta, eu espero que nessa apresentação a gente ache uma. Quer dizer, vocês acham uma, né? Porque eu não vou dizer nada, vou dizer muita coisa, mas enfim. E pra você, o que é o meio ambiente? Vamos... O meio ambiente são os recursos naturais que a gente tem à disposição para poder utilizá-los. Só os recursos? Próximo slide. A gente é meio ambiente. O que é meio ambiente aqui? Ele pode ser desde a própria galáxia que a gente está dentro, o próprio universo que a gente está dentro. Pode ser um micro-universo dentro de uma flor. Isso aqui é um girassol, tá? A flor não é essa parte, mas enfim, detalhe. Pode ser alguma planta, alguma coisa, alguma concha, enfim. Até mesmo vento, água, nuvem,
tudo isso. E respondendo a sua pergunta, Vanessa, próximo slide, por favor. A gente entende como meio ambiente toda essa gama de coisas. Desde arte, até um pombo, até, enfim, plantas, continentes, uma radiografia também pode ser. É um movimento que a gente faz. Tipo, o meio ambiente ele é muito maior do que a gente imagina, muitas vezes. Ele é o meio que a gente habita. É um lugar. É um lugar. Mas ele também são coisas. É um conjunto meio que de recursos, pessoas, animais, rochas e tudo isso. E não sei se vocês perceberam, mas tem muitas imagens aqui da sequência Fibonacci. A gente entende, obviamente, a gente entende que tudo isso tem uma perfeição em si. Ela é boa. Ela vai mostrar que tem alguém arquitetando alguma coisa. A gente sabe que ele tem nome e endereço. E é o próprio Deus que criou isso tudo. E ele meio que vai deixando toda essa a assinatura dele na criação. Próximo slide, por favor. E então, como eu estava falando, também é o próprio universo. Assim, o sistema solar pra gente é meio ambiente também. Porque a gente sabe que às vezes vai aparecer um asteroide que vai mudar a nosso terceiro planeta aqui, que é onde a gente mora, que é a Terra. E aí a gente também vai ter toda essa questão de temperatura que vai influenciar e tudo mais. Essa parte da temperatura vai ser um pouco importante para a gente conversar. Próximo, por favor. Muito bonito, muito legal, mas a gente está cuidando do quê? Agora é um breve histórico do que a gente tem feito. A gente tem feito isso mais ou menos. Agora eu vou falando e quando eu apontar para você, você passa. A gente viu um tempo atrás, isso aqui é São Paulo, alguns anos atrás, quando estava tendo aquelas queimadas na Amazônia, e aí do nada São Paulo estava enevoada, ou melhor, esfumaçada, cheia de fumaça, todo mundo com problema respiratório e sem entender o que aconteceu. A gente aqui, há um ano atrás, um ano e meio, teve as queimadas no Parque Nacional de Brasília, que a gente sentiu literalmente na pele, o que muito provavelmente São Paulo sentiu e muitos outros lugares, Califórnia que estava queimando, toda essa parte assim. E aqui, falando de Amazônia, a gente vai ter secas muito severas em lugares que nunca secaram e a gente conseguiu ver o leito do rio Amazonas, que é um rio gigantesco que pode ter tipo quilômetros de extensão de uma margem para outra e uma profundidade absurda, e a gente conseguiu ver o leito do rio. E em outros casos também a gente viu, isso aqui é Rio Grande do Sul, tá? Lugares que enchiam, mas encheram muito além da conta. Então, isso aqui são sinais de que a gente não tem cuidado tanto que a gente deveria cuidar. Isso aqui são respostas que a própria natureza está dando de que não está legal o jeito que está acontecendo as coisas. Isso aqui é um gráfico que vai mostrando, não vai dar para vocês lerem aqui, essa parte que está menorzinha, mas esse aqui é uma tabela que está mostrando os dias que tiveram um aquecimento médio maior do que 1,5 graus, que é a média que a gente não quer atravessar em 2030, se eu não me engano. Então, vocês podem ver que em década de 90, tiveram ali uns 20 dias, mas quando a gente vai chegando para 2020, já não dobrou. Aqui, ó, 50, a gente chegou a quase 400 dias com um aumento de 1,5 graus. Então, foram anos que gradualmente foram se aquecendo. E é isso. A gente também foi percebendo ao longo dos anos que a quantidade de decretos entre 2013 e 2023, 2 anos atrás, por seca e por chuva, secas muito severas e chuvas muito severas, elas aumentaram.
e está num nível global não, nacional, perdão. Então, é muito doido perceber que a gente está tendo eventos cada vez mais extremos e a cada ano que passa a temperatura está aumentando, a gente está tendo mais secas, mais chuvas muito fortes, muito torrenciais, muito expressivas. E aí, para vocês terem noção, uma das coisas que a gente também consegue perceber é que na mesma cidade a gente tem uma diferença de vegetação que é gigantesca, assim. Aqui está uma escala de cinza avermelhado, ali está um verdinho meio vermelho, assim. Isso aqui, para vocês terem noção, é Brasília, tá? Ceilândia, Lago Sul. Apenas. Fala sobre isso esse mês. Então a gente consegue perceber que as mudanças, a expansão territorial que a gente tem tido e o avanço no número de população também tem influenciado, porque áreas que estão ficando muito populosas, elas estão ficando sem cobertura vegetal. E aí isso acarreta no que a gente estava vendo aqui. Às vezes umas queimadas muito malucas, às vezes uma enchente, porque toda a cobertura vegetal não existe, e algumas outras áreas que vão estar de boa. E aí isso vai estar relacionado com N fatores que, infelizmente, não vai dar pra gente explorar tanto hoje. E aí, o que acontece? Muito do que se viveu desde a Revolução Industrial até hoje, a gente estava usando todos os recursos de forma bastante egoísta. A gente estava falando assim, não, essa geração aqui tem que ter o melhor. As outras, não quero nem saber. Então, a gente vai gastar tudo, os outros animais, outras plantas, enfim, a gente vai usar porque é nosso mesmo, a gente está aqui para usar, mas a gente está vendo todos os sinais disso, do resultado disso. A gente está vendo basicamente os resultados dessa forma egoísta de usar a natureza, usar o meio ambiente, entender como ele funciona. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisas que a gente vai tentando fazer para tornar essa relação menos nociva. Usar os recursos, fechar a torneira para escovar o dente, apagar todas as luzes, diminuir um pouco o tempo de banho, usar transporte coletivo. Enfim, são coisas que a gente vai fazendo para tentar diminuir os efeitos do que a gente tem visto, plantar mais árvore, enfim. E entender que a gente não é nem o centro e nem a parte mais importante do meio ambiente ou da criação. Lógico, tem todos os desdobramentos teológicos sobre isso, mas que a gente não vai usar aquilo como se fosse um recurso infinito e que a gente tem total capacidade e direito de usar e esgotar tudo aquilo. Não é nosso, é de Deus, né? Das contas. E aí, isso aqui é um mundo na década de 60 ou 70. O que aconteceu? A gente estava vendo um movimento hippie, e aí isso é uma resposta àquele uso egoísta, né? Tinha uma galera que estava percebendo que, cara, não, a gente também é um com a terra, a gente também precisa cuidar porque é o lugar que a gente vive, vamos usar menos coisa, vamos usar menos plástico, vamos usar menos combustível fóssil. Esse foi o início do movimento hippie. Depois deu uma desandada, a gente sabe. E tudo mais. Aqui, Primavera Silenciosa é um livro que a Rachel Carson ela escreveu. Quando escreveu, ela não era bióloga ou pesquisadora. Hoje, eu acho que ela se formou em biologia marinha, mas ela era uma colunista. E ela começou a perceber que a primavera, que é quando a gente ouve mais pássaro, ela estava ficando mais silenciosa, ela estava ficando mais quieta, menos barulhenta.
E aí, ela... Não sei se vocês conhecem DDT, que ele é um agrotóxico. E aí, ele foi bioacumulando nos insetos, e aí os ovos dessas aves que comiam insetos estavam ficando mais frágeis. E aí estava matando os filhotes, né? E aí ela escreve esse livro, ele é entendido como um alerta ao uso de agrotóxicos e tudo mais. E isso aconteceu na década de 60, tipo, há 60 anos atrás, eu acho. 60? 65 anos atrás. E aí, não sei se vocês conhecem a logo da Greenpeace, é aquela ali, esse G com fundo verde. E ela começou com cristãos. Eles eram Quakers que começaram a perceber que o uso por recursos e conservação estava indo por água abaixo. A gente estava usando muito mais do que a gente precisava e a galera estava ficando maluca, assim. Tava tipo, vamos usar porque capital e vamos ganhar mais dinheiro, vamos ficar mais rico, muito mais rápido, vamos usar tudo. E aí, eles começaram a criar essa organização para justamente mostrar que não, a gente não pode fazer isso. E sair um pouco dessa ideia super maluca de usar os recursos como se não houvesse amanhã. Aí aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Instituto de Pesquisas Ecológicas, que vai fazer pesquisas ecológicas e vai mostrar pra gente o que tem acontecido no Brasil e na América Latina quanto à conservação tanto vegetal quanto silvestre, e aí isso vai acabar de animais silvestres, isso vai acarretar e mover a gente também, né? Vai impactar a gente. Porque se a gente cuida da floresta, a floresta vai, de certa forma, cuidar da gente quando tiver algum impacto ambiental maluco. O CEMADEM, que quando estava tendo as enchentes lá no Rio Grande do Sul, eram eles que estavam mandando os alertas. A maioria dos mapas que a gente vê no jornal é do CEMADEM. E aí o CEMADEM ele tem um instituto de educação, que é o CEMADEM Educação, que vai visar a educação ambiental para crianças. E eles têm uns materiais super legais, então se vocês conhecem crianças, dá uma olhada depois, é muito legal. Tem várias organizações e iniciativas que vão falar sobre conservação e sobre cuidado com o meio ambiente, e a gente também é meio ambiente, então ar puro e água potável são direitos da humanidade. E a gente não estava tendo, a gente viu 2 casos de queimada aqui mais cedo, e pessoas que estão na esfera política que estão lutando com isso também. Um exemplo aqui é a Marina Silva, que ela inclusive é bióloga de formação, não sei se vocês sabiam disso, mas ela está lá no Congresso cuidando dessa parte também. Ela, enfim, teve um episódio agora, mas eu não vou adentrar nisso, de como ministra ela foi completamente desrespeitada pela pauta que ela defende por ser mulher também. Então é tenso falar disso, mas tem pessoas que estão em cargos altos do poder público que estão defendendo isso também. Então é muito legal a gente saber e lembrar dessas pessoas. Mas aí a gente falou desse histórico, e aí eu vou pedir para 4 pessoas abrirem nesses textos, que é Jonas 4:11, Apocalipse 4, de 5 a 11, Apocalipse 11, 18 e o Salmo 19, do 1 ao 4. E aí, quem abrir pode ler, por favor? Tem que ser nessa ordem. Que sentir no seu coração. Então, Apocalipse 11, 18. Beleza. Apocalipse 4, alguém abre em Jonas? Salmo 19. Eu abro Jonas. Beleza. Aí, João, começa, por favor. Tá. Não tem mão. Aquela coisa. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveriam ter pena dessa grande cidade? É interessante a gente ver que no final de Jonas, Deus ele se importa também com os rebanhos, não é só com as pessoas. Então, é interessante a gente saber que Deus se importa com a criação dele também, porque foi ele que criou e ela é boa. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais daqui a pouco. Apocalipse 4, por favor.
Do trono saíram relâmpagos, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Não sei se vocês perceberam, mas tem a descrição de uma água extremamente límpida, que é comparada com vidro. Então não vai ter poluição, a gente não vai ver aquela maluquice que a gente viu em Mariana, por exemplo. E também a criação na pessoa desses 4 animais super estranhos tá louvando a Deus. E a gente, em resposta a isso, ouvindo a criação proclamando Santo, 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 a gente também se prostra e joga todas as coroas. A gente sabe que Apocalipse tem suas... É difícil de interpretar, mas é uma maluquice. Mas é muito legal a gente perceber que no final dos tempos, tudo isso vai ser redimido, tudo isso vai voltar como era antes. Tudo vai ser puro, a criação vai louvar e a gente também vai louvar junto. Apocalipse 11, por favor. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Eu acho que essa não precisa de muita explicação. Essa parte final, Deus vai destruir quem destruiu a terra, quem destruiu a criação. E o Salmo 19, por favor, do 1 ao 4. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Pode continuar o 5? Que termina com uma vírgula. Pode ser. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. É isso. O Salmo 19, ele fala que a criação, ela proclama a glória de Deus. E que lá é onde o noivo vai estender a tenda dele também. Então, Deus não criou o mundo só porque sim, só porque estava sem nada para fazer. Um planeta inteiro e todo um universo, só porque eu quis e porque eu falei. Não, é muito maior do que isso. Tem um propósito. E aí, a gente vai do início, do Gênesis. A criação, ela reflete uma característica fundamental de Deus, que é a bondade. Não sei se vocês lembram, depois de criar tudo pela palavra, ele diz que é bom. E ele reflete isso. Ele não vai criar uma coisa que é má, porque sim, ele não vai fazer isso. Ele vai fazer o que ele é. Então, Deus é bom, e ele faz o planeta, enfim, a criação, e ela é boa. A criação, ela, mesmo não sendo divina, ela não é divina, tá? Então a gente não vai ser panteísta, não vai pegar uma árvore e falar, oh meu Deus, começar a adorar ela. Mas ela é sagrada. Por quê? Justamente porque Deus criou, ela é boa, então a gente tem que zelar por ela. E aí, é interessante a gente saber também que toda a criação ela é palco de Deus e da nossa missão. Aí está aqui a referência se vocês quiserem. Atos 17, 24 e 25. Mas o que acontece? A gente não vai fazer missão no meio do nada. A gente precisa de um espaço. A gente precisa
de um lugar para transitar e para pessoas e coisas habitarem, para a gente proclamar o Evangelho de Cristo. E a gente proclamar o Evangelho de Cristo mostra também que a missão de Deus também precisa de um lugar. Ele precisa de um palco, literalmente, para toda essa trama cósmica acontecer. E Cristo não morreu no meio do nada, né? Ele estava em carne, ele encarnou, e aí todo esse desdobramento aconteceu. Mas falando disso, e a gente? O que tange a gente, assim, como cristãos, como humanidade, como indivíduo, pessoa? Deus, ele cria a humanidade como espelho, como imagem e semelhança. Então, nesse reflexo criador, ordenador e zelador de Deus, a gente também deve exercer todo esse caráter. A gente tem que criar, ordenar as coisas e cuidar das coisas que Deus fez. Isso é reflexo da nossa imagem e semelhança de Deus. A gente não é imagem e semelhança de Deus só porque você olha para uma pessoa, beleza, parece Deus, assim, mas não, é uma coisa muito além, assim, não é só aparência física. É de caráter, é de cognição, é de ideia, é do que a pessoa pode fazer. E aí a gente foi criada para adorar a Deus e expressar de forma visível o caráter dele. Foi o que eu acabei de dizer. E mostrar isso para toda a criação. E outra coisa, não sei se vocês lembram, mas a gente é parte dessa nova criação que a gente está ajudando a criar. Ajudando a construir, de certa forma. Eu não estou falando que é a gente que vai fazer por nós mesmos, porque a gente não consegue fazer isso por nós mesmos, mas Cristo nos chama para fazer isso com Ele, para redimir nele todas as coisas. E dentro de todas as coisas tá as almas, as pessoas e toda a criação. Então, é isso. E quais são os princípios bíblicos que regem toda esse trazer de volta para o lugar onde a criação e o uso dela estão? Lá em Êxodo 20, 10, 23, 12 e Deuteronômio 5, 12, se vocês quiserem abrir depois, vai falar sobre o descanso dos animais domesticados para o trabalho. Então a gente não vai exaurir todo o nosso poder de trabalho dos animais. A gente vai cuidar, porque se a gente não cuidar, eles vão morrer. E aí tem todo a questão de produção, e aí a gente está desrespeitando os animais, e aí toda essa coisa. Mas descansar não é só para a humanidade, não é só para homem, não é só para mulher, não é só para criança que não sabe o que é para todo mundo, porque Deus, ele descansa. E se tudo isso foi criação dele, a criação, o meio ambiente também vai descansar. A gente não consegue esgotar tudo, e a gente não deve esgotar tudo. Um outro princípio é permitir que a terra descanse num período sabático. Aqui está a referência. Não sei se vocês lembram do ano de jubileu, mais ou menos nesse trecho, que eles descansavam a terra. Eles não plantavam. E, enfim, a terra, ela tem um limite também. Assim como a gente vive falando que está cansado na universidade, que meu Deus, não aguento mais. Aí você descansa nas férias. Aí você volta, aguento mais um pouco. Então, a terra também precisa descansar. E a gente viu um pouco antes o quanto que a gente tem esgotado a terra. Tanto com desmatamento, com uso de água. A gente... eu nem vou entrar na parte da agricultura, porque eu sei que é um negócio complicado de falar, mas enfim. Mas a gente tem que deixar a terra descansar também. Eu estou estudando sobre isso, inclusive. Estou fazendo ciência do ambiente. Você fez ciência do ambiente? Não chego a fazer, mas eu faço uma muito parecida. É uma matéria que é basicamente fundada em um princípio chamado limites planetários. Que é literalmente isso. Tipo assim, o limite de até onde a gente pode explorar a Terra. Uhum. Num ponto em que a Terra possa repor o que a gente está explorando. A gente tem que deixar ela repor também. Sim. Detalhe. Tem alguns... Oi? Você já foi extrapolar?
Eu ia falar isso agora. Muitos desses limites já foram extrapolados há muito tempo. São 9 limites, só tem um que não passou. Olha só que legal. Dá tempo ainda, hein? Não, Pois não dá. Eita ferro, bati em alguma coisa e me mexeu. Não, acho. eu. Ah, tá. Um outro princípio é que a gente não deve devastar todas as árvores frutíferas ou usar também com sabedoria a madeira das árvores infrutíferas. Então não é só porque a árvore dá fruta eu vou cuidar só dela. Não. A gente também tem que cuidar daquela que a gente usa para fazer alvenaria. A gente usa para construir, usa para fazer coisas. Vou ter aqui, é uma mesa de madeira, tá? Usar para fazer tampo de madeira, fazer porta, quadro, enfim, tudo. A gente tem que usar com sabedoria todos esses recursos. Esse aqui, no meu coração de biólogo, é um dos que eu mais gosto, que é não permitir a extinção de espécies animais. Tipo, a gente tem extinção a rodo na história da humanidade. Desde que a gente gente, tem espécie acabando. E, tipo, não é pra gente deixar isso acontecer. Porque, enfim... Nessa disciplina que eu estou estudando, dos limites planetários, esse é o que está pior. A extinção dos animais. Tipo assim, a extinção da biodiversidade. É o que está mais... É o que a gente mais passa do limite. E é interessante como no versículo 7, no final dele está falando. Mas deixa, no caso, né? Se no caminho você encontrar um ninho de ave em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não pegue a mãe com os filhotes. Você pode ficar com os filhotes, mas deixe a mãe ir livremente, para que tudo vá bem com você e para que você prolongue os seus dias. E esse prolongue os seus dias é no mesmo sentido de honrar seu pai e mãe, o seu pai e mãe, para que seus dias sejam prolongados na terra. Ou seja, é uma forma o Senhor te honra quando você faz isso. Então é esse texto que está aqui? Deuteronômio 22, 6 e 7. Isso é muito louco. É muito maluco pensar isso, assim. Pensar que você cuidar de um animalzinho, você vai estar, entre aspas, prolongando a sua vida de forma direta. É loucura pensar isso. Mas enfim. Próximo. Manejo dos excrementos também em Deuteronômio 23, 11 a 14, que vai falar de você não deixar, não fazer as suas necessidades perto de onde você bebe água, que é uma coisa que é meio óbvio, mas que a gente hoje não faz, né? Não sei se vocês sabem, mas boa parte dos nossos córregos está contaminada com cocô. Olha só que divertido. Cocô, aí metal pesado e tudo mais. E aí excremento é desde nosso até da indústria, assim, né? Não sei se excremento entra para a indústria. Mas assim, a gente flexibiliza um pouco. Então tudo certo. Então a gente tem que cuidar também disso. E, como o João estava falando, a gente tem que respeitar os processos que sustentam o mundo. Deus estabeleceu as estações do ano. Não sei se vocês perceberam, mas a gente estava tendo chuva até 2 semanas atrás. Não era para estar chovendo há 2 semanas atrás. As últimas chuvas aqui no Brasil é março. Tem até uma música da Elis Regina, né? As águas de março que fecham o verão. Mas a gente teve em junho chuva. Então tá tudo muito bagunçado. Por quê? Aquecimento global. Aquecimento global não existe. Existe sim, você está sentindo na pele. Então a gente tem mudado isso. A gente não tem respeitado esse processo. A gente tem criado formas de plantar 365 anos no dia. No ano, perdão. E fazer tudo isso porque a gente quer enriquecer mais, quer mais recurso, quer fazer crescer sem cuidar. Cuidar e cultivar. A gente está querendo só cultivar, está querendo só crescer, mas a gente não está cuidando do que está acontecendo. Regras para ventos também. Lá em Jó fala que Deus ele fala para o vento, né? Ele vai ordenando todo esse caos que a gente acha de vento, assim, que a gente está acostumado com o vento sendo um furacão, sendo uma tempestade, aí toda aquela coisa maluca. Mas não, a gente tem uma brisa também que está cuidando, e a gente às vezes não faz isso, a gente não cuida disso, a gente verticaliza tudo, faz uns canais de vento super estranhos que não ajudam nem atrapalham, só atrapalham,
E aí começa a ter aquelas massas de ar quente que você vai andando e você consegue perceber aquele negócio te derretendo por dentro. Quando a gente fala de processo de evaporação também, a gente tem gastado muita água para coisa que não vai voltar. Não vai fazer a água voltar, assim. Então, a gente tem tirado muita água do sistema e não está deixando a água voltar. A gente está gastando muito mais do que tem voltado, assim, tem chovido. A gente tem gastado muito mais do que tem chovido. Então, em algum momento vai tudo virar deserto. A conta não bate, assim. A gente está com um déficit gigantesco, assim. E aí também Deus criou processos para chuva, para precipitação, para evitar enchentes muito grandes, estiagens muito severas. Então é tudo muito certinho, mas a gente começou a mexer e vendo, não, eu consigo tirar desse aqui e não me atrapalha tanto, mas no final atrapalhou. E é isso, assim, a gente como cristão, a gente tem esse dever de... Eu sei que ficou um clima meio pesado, assim, tipo, falando, a gente não tá fazendo isso, tem que fazer isso. Mas toda vez que a gente fala de conservação, fica esse tom, assim. Mas tem muita gente fazendo muita coisa boa. A gente mais cedo viu gente descobrindo que agrotóxico é ruim. Tem gente falando, não, olha, a gente tá usando muito recurso fóssil, isso vai dar problema. Tem muita gente falando que a gente tem que cuidar dos recursos do nosso país, do nosso planeta. Então, a gente também consegue fazer isso. Sim. Falando daqueles limites planetários ainda, que você está falando meio que da esperança da gente poder fazer alguma coisa para melhorar um pouco, né? Tipo assim, vou pegar aqui, limites planetários. Quando o Pedro, da Engenharia Civil, ele também apresentou, eu mostrei isso aqui. E tem um limite planetário que a gente está indo bem. Cara, essa imagem me deixa triste. Me deixa triste real. Nossa, maravilhoso. Aí, nossa. Olha só. Esse gráfico também é desatualizado. Não dá para ler nada, mas enfim. Desses aqui, só esse aqui é o que a gente está indo bem. Esses outros já passaram. Esse é o quê? Esse aqui são os limites planetários. São 9 limites da Terra que a gente não pode passar para que a Terra consiga repor o que a gente está tirando, entendeu? Tudo que já passou do verde, a gente está tirando mais do que a Terra repõe. Então, tipo assim, a gente está tirando coisas que nunca mais vão voltar. E aí, tipo assim, todos já passaram, esse gráfico é bem desatualizado. O único que a gente está indo bem é o da camada de ozônio. Porque na década de 80, a camada de ozônio estava com um buraco gigantesco. E aí as pessoas perceberam isso, que todo mundo ia morrer de câncer, porque não ia ter mais camada de ozônio para proteger a gente. E aí os países se reuniram para fazer um tratado que proibia algumas substâncias da indústria. Os CFCs, né? Os CFCs que eram substâncias que aumentavam o buraco da camada de ozônio. Carbono, eu acho. E aí, tipo assim, depois da proibição, nunca mais produziram. E o buraco na camada de ozônio foi fechando. Então, esse aqui está recuperando. A gente pode fazer isso com os outros também. Entendeu? Aí, só para vocês saberem, esse aqui é novas entidades, tipo animais novos, ou, enfim, mudança climática, aí concentração de CO2 e forçamento radioativo, aí aqui genética, aqui a integridade da biosfera. A gente tem um risco genético muito grande, porque está diminuindo variabilidade genética, então está tendo menos animais, menos plantas que são diferentes. As espécies se extinguem mais do que nascem. Isso. Mudança no uso da terra, basicamente agricultura, mineração, agropecuária e tudo mais. Aqui embaixo, uso de água, tanto água doce quanto água verde, que é água de reuso. Ciclo biogeoquímico, acidificação dos oceanos, que a gente já está vendo que passou, está tendo muito coral morrendo, enfim, e todos os processos relacionados a eles, que é problemático. Carga de aerosol atmosférico, a gente tem usado muito aerosol para muita coisa,
aqueles sprays. Mas aí, no caso, esse aerosol é, tipo, pra qualquer coisa, sei lá... É porque aerosol é ar comprimido, e geralmente pra comprimir eles usam CO2, galera da química, é verdade? Ou eu tô maluco? E aí, a longo prazo é muito ruim. E aí, o esgotamento da camada de ozônio é o que o João acabou de falar. Mas... é isso, gente. Mais alguma pergunta? Algum apontamento? Eu lembro da Agenda 2050, foi um trabalho que eu fiz no terceiro ano, no segundo ano, eu acho, não lembro, do ensino médio, e a gente falou sobre isso, enfim. Por mais que tenham ali alguns objetivos bem enviesados, como umas ideologias que a gente não concorda, ainda assim, um dos pontos importantes deles é realmente cuidar da natureza, né? Então, enquanto cristãos, qual deve ser a nossa atitude, por mais óbvio que pareça, mas talvez trazer mais para uma parte prática, né? Do que a gente tem que fazer para realmente estar nesses, não sei se necessariamente estar nesses lugares. Eu penso muito que as palestras da SCA, elas são para nos instigar a sair da nossa zona de conforto. Então, beleza, nós devemos sim ensinar nossos familiares, futuramente nossos filhos também a cuidarem da natureza. Mas não basta apenas isso, a gente precisa chegar em lugares de poder para conseguir promover políticas para isso. Então assim, não foi bem uma pergunta, só quero sua opinião sobre isso. Sobre essa parte da gente ter que chegar em lugares públicos. Não necessariamente. A gente hoje consegue, com acho que a chamada pública, para você basicamente vai assinar um projeto de lei que, se passar, você vai ter contribuído para isso. Tem alguns projetos, inclusive, que fala dessa parte de conservação. Teve um que, inclusive, aquele manual de cartilha, volta lá no... Para respirar, campanha para respirar puro, tipo, tá no 10, eu acho. E água potável. Esse aqui, 13. Essa iniciativa aqui, ela lançou um projeto de lei sobre isso, assim, sobre o direito de respirar puro. E o quanto que aquelas queimadas que estavam ocorrendo na Amazônia, aqui, em vários outros lugares, estava tirando esse direito. E diminuindo também o acesso à água potável, porque, por incrível que pareça, lá na Amazônia não tem tanta água potável. Por mais que tenha muita água, nem toda é possível tomar. Que ou está suja por terra, por alguma coisa, você não consegue tirar tudo aquilo. Às vezes tem bactéria, a gente sabe que quem já tomou água de rio sem querer, depois ficou meio ruim da barriga, isso acontece. Mas tem vários projetos que a gente pode se engajar, vários projetos de lei, assim. A gente assina, coloca o nosso nome lá e faz uma assinatura. E aí entra com um pouco mais de peso nisso. O que mais você tinha comentado? Como cristãos, o que a gente pode fazer? Na igreja de vocês, usa copo plástico ainda? Usa. A da nossa é copo, aquele verdinho. Plástico. É plástico ainda. Mas já é melhor. Dos males, é muito ruim. É muito ruim ainda, mas é menos pior do que um copo plástico normal. Uma das coisas que vocês podem sugerir para a liderança da igreja de vocês é a extinção desses copos. Assim. Eu sei que é super prático e, nossa, é uma mão na roda ter um copo plástico ali perto do bebedouro para você só pegar ali, mas a longo prazo, a quantidade de lixo que a gente vai gerar é maluca, assim, tipo... E a gente substitui pelo quê, então? Você ter um próprio copo, você levar a sua garrafa. E é uma coisa simples, mas vai ter que mudar a cultura de uma igreja inteira. Eu fui por exemplo, na igreja que o reverendo... esqueci o nome dele. Guilherme de Carvalho, pastor, da Esperança. E lá não tem copo. Não tem. Eu cheguei lá, eu era visitante, eu não sabia. Aí eu, gente, eu queria água. Aí eu tive que provar pro diácono que eu era visitante pra ele me dar um copo. Porque as outras pessoas, elas levavam de casa, todo mundo leva a sua garrafa. Se você não leva a sua garrafa, você fica com sede. E é problema seu. Ele não dá, eles não dão.
Só se você for realmente visitante. Parece uma coisa pouca, mas faz um impacto muito grande. Tipo, no longo prazo, é muito... Olha aí o longo prazo aí, ó. Olha aí, não precisa nem ser 20 anos. Deu 14. Até 23, assim, até o final. Até 25 deu 16. É menos do que a gente tem de vida, pô. Quem é mais? Enfim, eu não vou falar de idade. Mas a gente consegue mudar muita coisa e tem um impacto muito forte se uma comunidade inteira, a gente começa com a comunidade, começa com a nossa família. Então, e aí vai pra comunidade, aí que comunidade? Aí pode ser da igreja, pode ser... E a gente consegue impactar. E cuidar do meio ambiente também é uma coisa que está na Constituição. Tipo assim, ninguém fala sobre isso, mas a Constituição ela diz que o meio ambiente é um direito de todos, mas é um direito de você ter o meio ambiente bom, o meio ambiente que dá para você usar. Tipo assim, se você como ser humano, você tem o direito de desfrutar de um meio ambiente bom. É isso que a Constituição diz. Então, cuidar do meio ambiente é também seguir a lei. Ou seja, não temos seguido a nossa própria lei, nossa própria Constituição. Então, de certa forma, né? Então, é muito maluco isso. O que mais que a gente pode fazer? Sobre lixo. Separar lixo orgânico de reciclável é útil, assim? Depende de onde você mora, na verdade. Ajuda, mas depende muito da tua realidade. Eu lembro que há alguns anos veio um comunicadozinho nas casas lá para separar o lixo, né? Só que não passaram instruções de como fazer isso. Tá. Então, tipo, como é que a pessoa vai saber que um é orgânico e o outro é reciclável? Se tiver os dois no saco preto, por exemplo. Aí ficou meio assim, pô. Em tese, isso aí é para facilitar, talvez, no manejo. Mas se não teve instrução, é a mesma coisa de ter falado, gente, faz o que vocês quiserem, sabe? Mas a ideia é que os rejeitos orgânicos, eles vão para uma espécie de compostagem, alguma coisa assim do tipo. Os recicláveis, alguns vão ser realmente reciclados, outros vão para um aterro. E talvez o orgânico e o não reciclado vá para o mesmo aterro. Assim. E às vezes isso é um erro de desenho de processo também. Eles pediram para separar, mas eles esqueceram de falar também que não é todo lugar do Brasil que eles fazem reciclagem. Isso. Tipo assim, tem lugar de Brasília que o seu lixo vai para reciclagem, tem lugar de Brasília que você mora que não vai. E fica tudo junto mesmo. Um exercício legal de vocês fazerem, talvez vocês fizeram isso na escola, talvez não, acho que não. É você pegar um dia e guardar todo o lixo que você fez, que você produziu. Pode ser desde um toquinho de maçã até um pacote de bala. Assim. Você guarda tudo e você vai ver o quanto de lixo você produz em um dia. E aí você calcula, você vê, se em um dia eu peguei um saco de 10 litros, alguma coisa está errada. Eu estou usando muita coisa que eu não precisava, posso reduzir isso. E aí os 3 R's, né? Reduzir, reciclar, reutilizar. É que a gente vê no fundamental e ensino médio. Assim. Tem muita coisa que é muito fácil, mas por ser muito fácil, a gente acaba falando assim, tanto faz. Assim. E às vezes a gente fica pensando que eu sozinho não vou ter impacto. Uma andorinha não faz um verão, sabe? Mas quantos amigos vocês têm? Não precisa contar no dedo, assim, mas quantas pessoas próximas vocês têm que você consegue conversar disso? Ou então que vão perguntar pra você, por que você tá... Não vi mais você com aquela garrafinha de plástico, você tá com uma nova, você não tá mais... Enfim, você tá tendo comportamentos diferentes, aí vai te perguntar, e você pode falar disso também. Da mesma forma que a gente fala do evangelho assim, a gente também pode ser luz nesses lugares que não se tem o zelo pela natureza, pela criação. E é dever de todo cristão, é um mandato cultural, é cuidar e cultivar. A gente tem só cultivado, a gente tem só feito aquilo crescer.
mas não tem cuidado do que a gente tem. A gente tem usado de forma inconsequente muitas vezes. Mais alguma pergunta, gente? É só sobre o que era aquilo que você falou, que causava aquelas massas de ar quente, tudo e tal. Eu queria saber o que era isso. Tipo, o que o pessoal faz. É uma construção, então, é o quê? São essas massas de ar quente, né? Que ficam presas no lugar. Elas ficam presas porque não tem vento para tirar elas dali. Então, tipo, pavimentação, muito concreto, vai fazendo aquela região esquentar muito, e aí, por ter muita barreira pro vento, tipo, prédios, verticalização, prédios muito altos, ou então, sei lá, o vento não está conseguindo andar lá, não está conseguindo transitar, e aí aquela massa ela fica presa. Muito prédio faz isso. Muito prédio, muito asfalto. Às vezes, não sei se vocês já perceberam, mas tipo, quando você olha assim, meio na horizontal a linha do horizonte, às vezes, você vê aquele arzinho assim. Caramba, é isso então? É ar quente. Parece que eu tô no filme do Faroeste. Isso. Aí essa ilusão de óptica, ela mostra que ali está esquentando. E se fosse tudo fechado, ali ia virar um forno infernal. A gente não ia aguentar ficar lá. E tem algumas cidades, algumas regiões de São Paulo, por exemplo. Onde mais? Metrópolis em geral. Metrópolis, grandes metrópoles, com muitos arranha-céus. Né? Oi? Cidades com altitudes menores, né? Altitude, como assim? Geográfica? Isso. Ajuda. Mais ou menos. Não, é pouco. Tipo, o maior impacto é muita verticalização, é muito concreto, é muito asfalto. E a gente tem visto a malha rodoviária aumentar muito mais, a gente tem visto pouquíssimos gramados, poucas árvores, muito concreto. E aí isso pode até ser só casa, mas se tiver 2 árvores aqui e ali, vai ter igual, assim. A arquitetura também, né? A arquitetura vai influenciar. Porque, por exemplo, Brasília, que foi feito assim, pra ter as quadras verdes, assim, né? É um lugar onde, tipo assim, fica mais ventilado, né? Lá, então, acho que é a organização, tipo, arquitetônica da coisa também. E aí entra... Tem racismo ambiental. Que é um conceito... Muita gente não sabe o que é racismo ambiental. Yes! Eu queria muito falar Quanto sobre esse tempo? tema hoje. Quanto tempo? Então, foi isso. Acho que no máximo 10 minutos. Tá, eu vou falar em 5. Deixa eu botar um timer aqui. 5 minutos. Racismo ambiental é a ideia de que, em alguma instância, seja ela econômica, racial ou social no geral, vai ter uma diferença, uma discrepância. Volta na imagem do Lago Sul e da Ceilândia. Tá um pouco mais para cima. É isso. A gente sabe que, comparado com o Lago Sul, boa parte de Brasília ela é mais pobre. Renda per capita, tá? E condição social. Mas quando a gente compara, dava para eu ter comparado com outra, que é mais discrepante, mas essa imagem eu acho que ficou legal. A gente sabe que aqui tem muito mais verde. Isso está relacionado também com o poder aquisitivo. Porque se aquela área tem mais área verde, tem menos gente lá. E meio que a área, ela fica muito mais cara. Então, se você consegue entuchar 300 pessoas em uma quadra, muito mais na verdade, 400, 500 pessoas, 1000 em uma quadra, você vai ter menos espaço para área verde porque você vai precisar de mais casa. Então, é nessa toada, assim. E aí, a ideia é que isso, de certa forma, está relacionado também com o racismo, com a raça da pessoa. Porque a gente tem um histórico social de que pessoas pretas, pardas, elas vão ter menos acesso a recurso e isso vai refletir em condição ambiental. Então, essas pessoas elas vão ficar em zonas com muito menos árvores, muito menos verde, muito menos condição de você
ter um ar bom, porque você vai estar trabalhando sempre num ritmo exaustivo, e aí você chega para casa, então tipo, o espaço lá que você vai ficar vai fazer pouco sentido, vai fazer pouca importância. E mais alguma coisa, Anderson? Você lembra? Você lembra mais alguma coisa de racismo ambiental? Porque eu acho que eu estou resumindo muito. A gente já conversou bastante, eu tô... Vou perguntar, nesse momento eu tô... Beleza. Não lembro agora. Mas é um conceito relativamente novo. Áreas de lazer, a gente pode pensar também, áreas de lazer que na periferia não costumam ser tão arborizadas. Então, não sei se alguém aqui já foi em Ceilândia, mas os parques lá de Ceilândia, eles são parques que têm pouquíssimas árvores. E a grama não é tão verde assim, não tem lago nem nada do tipo, em comparação ao Parque dos Claros ou o Saracubicheque aqui, o parque da cidade, enfim. Então fica visível também nas áreas de lazer. Uma vez eu estava estudando, vendo também acesso à rede de esgoto. Tem muitas favelas que é difícil, às vezes, ter água potável, de ter rede de esgoto, o lixo fica espalhado, então tem mais risco de contaminação de doenças, essas coisas. E aí isso também está relacionado, né, com o poder aquisitivo, porque, pô, você não vai deixar um ricaço sem esgoto, né, sem água. Você não faz isso. Quando a gente foi pro evangelismo lá no estrutural, ficou bem escancarado, assim. Não tinha área verde lá. E não só isso, não tinha nem asfalto, galera. Era terra mesmo, era bizarro. Queria aproveitar que ela falou da estrutural, tem um documentário muito bom no YouTube chamado O Congo e a Noruega no Coração do Brasil. Que fala sobre... É uma comparação onde o Lago Sul é a Noruega, de Brasília, e a estrutural é o Congo de Brasília. Eles têm 20 km de distância e ainda assim os acessos são muito diferentes. O Lago Sul tem mais área verde, o Lago Sul tem pessoas que têm mais dinheiro per capita. A renda per capita é tipo 6 mil reais. Uma criança, cara, tem uma renda equivalente a 6 mil, enquanto na estrutural uma renda per capita é de 300 reais. E isso é um absurdo, a gente vê mesmo essa discrepância. Enfim, assista, é muito bom. Mandei lá no grupo. A cidade que eu tava falando que daria pra ilustrar melhor era estrutural, mas na hora eu não lembrei, aí não deu pra colocar. Eu não sei se entra no racismo ambiental, mas tipo, até o acesso à educação ambiental também. Tipo, eu vejo muito isso assim lá, tipo, as crianças da igreja, é muito difícil ensinar elas que elas não podem jogar lixo no chão. Às vezes a gente sempre dá lanche assim uma coisa depois da EBD, e tipo assim, às vezes a porta da igreja a gente fica assim, meu Deus, não é possível. E a gente sempre tenta ensinar elas assim, porque tipo, é um lugar onde é comum, tipo, as pessoas com certeza. E aí, em resposta... Então, o acesso à educação, tipo, porque nas escolas, né, tipo assim, isso dá uma discrepância muito grande. Tipo, você vê que escolas de rico, por exemplo, eles têm uma educação voltada para isso também, muito forte. Total. E aí, da mesma forma que o racismo ele tem muitas faces e muitas camadas, o racismo ambiental também vai ter. Ele vai pegar a questão de renda, vai pegar a questão de lazer, saúde mental. Aqui, não sei se vocês já tiveram um final de semana que vocês conseguiram ir pro parque e fazer nada. É uma experiência que muda vidas, assim. Você fica mais tranquilo. A gente tem alguns estudos, eu não vou conseguir referenciar direito, mas tem alguns estudos que falam que o contato com a natureza, de físico mesmo, você deitar, ficar ali, estando presente naquele momento, sem pensar em, não, meu Deus, eu tenho que chegar em casa, aí eu vou ter que trabalhar depois, e aí vou ter que ficar 3 horas no ônibus confinado, aí eu trabalho num cubículo, tudo cinza, isso afeta consideravelmente a saúde mental da pessoa. E ter áreas verdes para você descansar é um ponto muito importante. E aí a questão da educação, só lembrei disso agora. Geralmente essas pessoas que têm uma vulnerabilidade social muito grande, seja por questão ambiental ou não, elas não têm perspectiva de futuro. Ela não sabe se ela vai viver amanhã, como é que ela vai estar daqui a um mês, daqui a um ano. Não, ela vai tipo, não, eu tenho que viver hoje, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Isso a gente vê muito e tipo, o caso mais escrachado seria
jovens de favela. Que tipo, cara, se eu não fizer isso agora, amanhã eu posso morrer baleado. Amanhã eu posso não voltar para casa. E aí a gente vai no contraste. Tipo, os super ricos, eles falam assim, eu posso, daqui a um mês eu vou estar em Dubai, aí depois eu vou fazer um MBA e construir minha família com 35 anos, assim, porque eu consigo planejar. Planejamento familiar também é uma parada que entra nisso, assim. Porque o ambiente, não querendo ser muito lamarquista, mas também falar que ele não errou tanto, o ambiente ele vai influenciar muito o que a gente vive, o que a gente tem perspectiva e tudo mais. Eu não acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, mas muito obrigado por me ouvirem. Ainda tem muito pano para manga. Ainda tem muita coisa para a gente conversar e como cristãos a gente tem, também foi com colagem, a gente também tem o dever de cuidar e mostrar isso para outras pessoas. Mostrar que sim, em algum momento todas as coisas serão feitas novas, vai ter novo céu e nova terra, mas a gente ainda está morando aqui, a gente ainda está encarnado, a gente ainda está... encarnado falar isso parece meio espírita. A gente ainda está vivo aqui, a gente ainda precisa falar do evangelho para muita gente. E se o mundo acabar, muita gente não vai ouvir. E por negligência nossa. E é isso. Eu vou parar por aqui, porque senão daqui a pouco eu estou emocionado de novo e vou falar por mais de meia hora.